situação agora. Certo. Então, assim, iniciando aqui pela questão 7, a questão 7 e 8 são questões que pedem apenas o traçado dos diagramas de momento fletor e momento fletor e força cortante. É o momento máximo do fletor e o momento máximo do cortante. Alternatividade. Isso, aí tem um som aí também. Fecha a porta. Né? O professor está falando. A minha. Ou tem alguém aí com áudio aí ligado aí com o cachorro aí com... Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou tirar o áudio. Aí, se vocês tiverem dúvida, me chamem ali pelo chat, tá? Aí fica melhor para não interromper. Tá. Só uma pergunta. O professor vai falar agora da 5.7, né? Agora é a 5.7 que eu estou iniciando. Tá. Então, estou tirando o áudio aqui. Tá. Então, iniciando aqui pela 5.7, 5.7 e 5.8 são questões para traçar os diagramas de força cortante e momento fletor e escrever, anotar a partir desses diagramas o máximo valor de força cortante e momento fletor de cada diagrama. Então, para fazer esses diagramas de cortante e fletor, o primeiro passo, o que é? Encontrar as reações de apoio. Na questão 5.7, vocês têm o quê? Vocês têm uma viga engastada aqui na extremidade A. Tá? Então, quando eu tenho, sempre que eu tiver uma viga engastada, a minha reação de apoio RA, né, no caso aqui porque é o apoio A, ela é igual ao somatório de todas as cargas, simplesmente igual ao somatório de todas as cargas que estão recaindo na minha viga, que atuam na minha viga. Então, aqui, o RA vai ser o somatório das forças em Y. Então, eu tenho aqui, né, fiz o somatório de todas as forças em Y, contando o RA como uma força também, né, eu encontro que o RA é igual a 2 kN. Sim, todas as unidades estão disponíveis, a resposta, tá? A unidade 5 e 6 está no sistema. Então, aqui, a reação de uma viga em balanço é bastante simples para resolver. Basta fazer o somatório das cargas. A questão do diagrama de cortante, então, vocês iniciam aqui pelo ponto A com o valor da reação, no caso aqui, mais 2. Então, eu levo mais 2 para cima, né? E aí vocês vão fazendo, eu não vou fazer passo a passo, tá, pessoal? Só vou passar as questões, né? Fazer uma passagem bem rápida. Então, aqui, vocês vão fazer em cada ponto o cortante antes e depois, tá? E vão anotando aqui o resultado nos diagramas. No diagrama, né? Porque o fletor é só um resultado cada ponto, a menos que tenha momento concentrado. Então, aqui, ponto A começou com 2, foi até B antes com 2, depois segue C antes, né, com 2, C depois menos 1, C, D antes menos 1, D depois menos 3, E antes menos 3, E depois 2, B antes mais 2 e B depois, no final da viga, igual a 0. Então, o diagrama de cortante sempre
inicia em 0, claro, né? E necessariamente tem que fechar em 0 o resultado. Se não fechar em 0 é porque tem alguma coisa errada, tá? E o que eu quero chamar atenção para o traçado é Ô, João, a forma do traçado do diagrama, tá? Então, quando vocês tiverem carga concentrada, o formato do gráfico vai ser sempre uma linha paralela com o eixo da viga, ou o eixo X. Tá? Então, aqui, essa viga 5.7 tem só cargas concentradas, por isso que vocês têm apenas linhas retas, né? Aqui no nosso diagrama de esforço cortante. Aí, no diagrama de fletor, quando eu tenho linhas retas ou paralelas ao eixo X, no diagrama de fletor, no mesmo trecho, eu vou ter uma linha reta, só que inclinada. Tá? E um outro detalhe, sempre que eu tiver uma viga engastada, como ela está engastada aqui no início da viga, né, no ponto A, essa viga ela já vai iniciar com um momento fletor diferente de 0. Tá? Diferente de uma viga biapoiada. Biapoiada com vínculo simples, ou do segundo grau, que vocês começam com momento 0. Tá? Então, aqui, eu faço o momento em cada ponto A, ponto C, D, E, B, né? Aqui eu comecei pelo ponto B, porque foi a extremidade da viga, então fui multiplicando aqui, né? Cada carga, que o ponto B não tem distância nenhuma, por isso 0. Fui multiplicando cada carga pela distância até o ponto que eu estou considerando, né? E aqui o sentido do positivo do momento, e fui anotando os valores aqui. Então, iniciei aqui no ponto B, que é a extremidade da viga, com 0. Do ponto B para o ponto E da viga, eu cheguei no momento de menos 8. Menos 8, a nossa consideração aqui abaixo da linha do X, né? Menos 8. Depois, no ponto D, eu fui para mais 1, né? Esse ponto aqui. Então, eu vou fazendo a interligação em linha reta, tá? Então, é importante a gente ter em mente esses detalhes simples, porque são simples, mas podem confundir na hora de traçar, né? Então, a minha referência, se eu tenho o cortante paralelo com o eixo X, o meu fletor vai ser uma reta inclinada sempre, ligando os valores de momento. Então, momento 0, em linha reta, liga com menos 8, menos 8 em linha reta, liga com mais 1, mais 1 em linha reta, liga com mais 4, e mais 4 em linha reta, liga com menos 2, e o menos 2 foi o momento que eu cheguei lá no ponto A, que é o ponto do engaste, né? É o próprio engaste. Tá? Então, aqui, a resposta dessa questão são os valores máximos absolutos. Então, para o cortante, o máximo absoluto que eu tenho é o 3 kN, e para o fletor, o máximo absoluto que eu tenho é o 0,8 kN/metro. Tá, deixa eu ver. Ô, João, só um minuto. E, por coincidência, os dois, tanto o momento cortante quanto o fletor, foi no ponto E, que é onde tem a maior carga no momento cortante. Tá, no ponto E, o maior valor, né? Isso. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Então tá. Não, tranquilo. Aqui
Aqui o Professor, Bruno está professor, perguntando. Pode perguntar? É o Bruno? não, é o Rodolfo. Rodolfo? Pode perguntar, Rodolfo. Tu pode só recapitular ali de onde é que, como é que começou ali aquele -2, menos 0,2 kN ali, no momento fletor? Porque o meu áudio cortou aqui, eu não peguei o começo ali. Certo, certo. Deixa eu ver se eu consigo responder junto a pergunta do Bruno, que ele perguntou aqui, como é que faz para encontrar o momento no ponto A? Eu acho que é a mesma dúvida que a tua. Então, é o seguinte, eu comecei aqui na extremidade B, né? E fui fazendo em cada ponto de B para A. Então, eu fui da direita para a esquerda, da extremidade em balanço para o engaste. Então, aqui no ponto B, eu não tenho distância nenhuma. Eu sei que o momento vai ser 0. Depois, eu fiz no ponto E, considerando aqui o anti-horário como positivo, né? Então, no ponto E, qual vai ser o momento? Vai ser essa força de 2 vezes a distância 0,4. Aqui, 2 vezes 0,4. Então, tendência de giro em relação a E horária, né? E o meu sentido positivo é anti-horário, por isso, menos 2. Então, menos 2 vezes 0,4, 0,8 kN. Depois, então, esse 0,8 foi o valor do momento encontrado nesse ponto E, que eu anotei aqui, 0,8. Então, eu ligo o 0 de B com o 0,8 de E em linha reta. Depois, o próximo ponto, o ponto D. No ponto D, eu tenho que considerar as duas forças até D, o 2 e o 5. Ô, professor, essa conta aí a gente fez em sala de aula, Foi feito no em dia, sala. no dia Sim, 11/3. certo. Ela não seria, para achar ali o momento fletor, não seria multiplicar o -2 pelo comprimento total? Sim, para achar o Então, momento fletor em A, né? em A. Em A, sim, sim, mas aí eu tô indo ponto a ponto até chegar em A. Para mim Tá, encontrar o valor em A, passando todos os pontos, né, considerando que eu já fiz todos os pontos aqui, tá lá embaixo, né? Tá. isso. Aí eu multiplico, ó, aqui a carga 2, menos 2 vezes a distância total. Então, 0,4 mais 0,3 mais 0,3 mais 0,3, eu tenho aqui o menos 2 vezes 1,3, que é a distância Tá, total, como acabaste de falar. tá. Depois a carga 5, né, positivo porque está para cima, vezes a distância, que é 0,9, aqui, né? Depois a Tá. carga 2, a terceira carga também é 2, a distância é -2 0,6, vezes 0,3, né? 0,6, né? Negativo, porque está horário, né? Contrário ao sentido que eu estou considerando positivo. E a última carga, que é a carga 3, também tá contrário, está horário, está contrário ao sentido anti-horário positivo. Então, 0,3 a última carga, aqui, vezes a distância 0,3. 0,3. 3 vezes 0,3. Foi o resultado que forneceu aqui, menos 0,2. 0,2. E aí vai lá para começar, então, no ponto Isso, A, né? isso. Era a minha pergunta, no caso. O ponto A vai ser, no caso, o resultado do resto tudo. Isso vai ser o Por ele resultado. sem engaste, ele não tem uma força nele. Não é que nem nos outros, que a gente começava, tanto A quanto o último ponto, não sei, dependendo da letra, era sendo 0. Mas como E ela é engaste, ele vai ser negativo. Então é o resultado das outras tudo, é isso? exatamente, é o resultado de todas as forças, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, Uhum. força 2, força 5, força 2, força 3, de todas as forças, multiplicando a distância de cada uma até o ponto A, Certo. Uhum. tá? Não, então tá certo. Era isso mesmo a dúvida. É isso? Tá. Ô, João, ô, Sim, Marcelo, sim, Marcelo. o sentido do momento eu poderia considerar horário positivo também ou não?
E aí definir o meu momento como positivo horário e depois começar a desenvolver o cálculo? Tu pode considerar como positivo também. Só que Com daí sentido horário. o sentido horário como positivo. Só que Isso. deixa me ver aqui. Se tu considerar positivo, tu vai ter aqui positivo. Não, aí vai ficar contrário à nossa convenção, né? Daí eu teria aqui, iniciando, eu teria como -8. No caso, tu fecha o valor, Inverteria os sinais, né? Aí Inverteria só os sinais. mudaria o sinal, não é isso? teria que mudar os sinais. Teria que mudar os Só sinais. mudaria o É sinal isso? final. Não, sim, mas para base de cálculo e resultado final seria a mesma coisa, né? Não tem. Sim, para resultado final, sim. Mas aí, para fazer o traçado do diagrama, aí tem que seguir essa orientação aqui, indo da direita para a esquerda, anti-horário positivo, e vindo da esquerda para a direita, horário positivo, para a gente ter essa convenção de sinais aqui no gráfico, senão dá invertido. Então, se vocês não podem estar uma hora considera de um jeito, outra hora considera de outro, o resultado numérico vai dar o mesmo, mas aqui no traçado do diagrama vocês vão ter diferença. Não, eu sei, eu entendi, mas o que então isso para esse tipo de viga, mas para outros tipos de vigas, como se não tivesse engaste, se tivesse apoio, eu poderia considerar horário ou anti-horário, tanto faz aí, né? Não, ele vai também não. Tu Não? pode considerar horário ou anti-horário para outros tipos de viga, tipo para essa viga 5.8, para te achar o valor de reação de apoio. Aí é indiferente. É indiferente, tu vai chegar na reação de apoio com o sinal correto, Sim, né? sim. Né? Tu vai ter o apoio numa direção, a carga em outra direção, então os sinais aqui são indiferentes. Mas para traçar o gráfico e ficar conforme a convenção, necessariamente tem que ser nesse sentido aqui, tá? Quando eu venho de A, nesse caso aqui, para B, o sentido positivo é esse aqui sempre, o horário, e quando eu vou de B para A, tem que ser o anti-horário, tipo aqui, ó, em E, né? Eu estou indo de B para E, que é o mais curto, então eu considerei o anti-horário como o positivo, tá? Senão eu vou ter diferença aqui no traçado do meu fletor, tá? Isso, quando não é necessário traçar o diagrama de fletor, vocês podem, isso não interfere, porque aí vocês vão utilizar lá para os cálculos, para o cálculo de tensão normal ou de cisalhamento, vocês vão estar utilizando só o valor numérico, tá? Então, acaba que não interfere essa convenção aqui. Não, entendi, mas para gráfico, então seria uma regra isso aí, da direita para a esquerda, eu traço como anti-horário positivo e da esquerda para a direita, horário positivo? Horário É isso? positivo, é isso aí, é uma regra, uma convenção. Isso aí Tá, mesmo. beleza, entendi. Tá. Aqui na 5.8, vocês olhem, na 5.8 eu tenho uma viga biapoiada e com balanço nos dois apoios. Então, eu tenho um balanço aqui no apoio C, passando para a esquerda, e tenho um balanço aqui no apoio E, passando para a direita. Então, sempre que vocês fizerem o somatório e vocês forem encontrar uma reação de apoio, vocês têm que fazer o somatório de momento no outro apoio. Então, se vocês vão encontrar aqui o RC, vocês vão fazer o somatório do apoio em E. Foi o que eu fiz aqui, né? Então, somei momento em E igual a 0 para encontrar o quê? Encontrar o RC. Encontrar esse primeiro aqui. Então, só o que eu queria comentar aqui é que sempre que vocês fizerem um somatório de momento em um ponto igual a 0, vocês somam
todo o carregamento antes e depois do ponto. Tá? Então, vocês vão somar, não é só de A até E. Tá? Eu sei que talvez seja uma dúvida banal, mas para esclarecer. Tá? Então, tem que somar a esquerda do ponto e também a direita do ponto, para dar momento igual a 0. Isso em reação de apoio, tá? Para encontrar as reações. Quando vocês estiverem encontrando os momentos, aí não, aí é diferente. Aqui, ó, quando vocês forem traçar o diagrama de fletor, vocês vão encontrar sai aqui, né, com o valor de fletor 0 em A, depois encontrando o fletor em C, que é no apoio, aí vocês vão fazer só de um lado, tanto faz da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, tá? Tanto faz, mas então sempre peguem o trecho mais curto para facilitar, né? Então, fazendo de A para C, o momento em C, vocês vão considerar só um lado. Vocês não podem considerar o outro lado, senão vocês vão zerar o momento. Tá? É uma dúvida simples, mas que pode gerar dúvida. Tá? Então, olhem só, nessa viga 8, né, 5, 8, vocês têm apenas cargas concentradas também. Né? Então, o nosso diagrama de fletor, ele forneceu valores constantes ou paralelos ao eixo X da viga, né? Então, em cada carga, eu tenho um deslocamento. Aqui no ponto A, desloquei negativo o valor da carga, vou constante até o próximo apoio ou próxima carga, aí tem o deslocamento, aqui no caso é o apoio, tem o deslocamento no valor do apoio, chegou aqui em 667,2, vou constante até, no caso aqui, a próxima carga, ponto D, né? Aqui desce 111, né? É 1112 ali, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Isso, é 1112. 1112, né? Tá. Foi constante aqui, então eu vou sempre entre cargas e apoios, sempre esse valor constante. Então, esse aqui é o mesmo caso da viga anterior. A diferença está no início do fletor, que como aqui o ponto A ele é uma extremidade livre, né? É uma extremidade livre, o momento começou em 0, né? E aqui em B, como a extremidade é livre, o momento também chega em 0. Tá? Se começasse aqui, ó, se não tivesse esse balanço aqui para a esquerda e para a direita, começasse direto no apoio B e no apoio E, o valor do fletor também seria 0 em C, E, E, porque são apoios do segundo e do primeiro grau, não é engaste, né? Então, sempre que não for engaste, começa em 0. Tá? Pessoal, então, vou seguindo adiante. À medida que for surgindo alguma pergunta, fiquem à vontade. Barco. João, tem como fazer a 17? A 517? Tem. Não, eu vou dar sequência em todas. Ah, tá. Tá? Então, a 5.9, eu só queria chamar a atenção que é um caso sobre reação de apoio, nessa 5.9. Tá? Então, eu quero chamar a atenção sobre o seguinte, que aqui vocês têm um carregamento distribuído, aliás, um carregamento simétrico. Tá? Então, sempre que vocês tiverem um carregamento simétrico, vocês olharem uma viga, vocês têm aqui, ó, 40, 40. Cada 40 desse de carga tem um afastamento de 0,6 do apoio,
né? A esquerda e a direita. Vocês têm uma carga distribuída aqui no centro do vão da viga, de 25. Então, é um carregamento simétrico. Então, para carregamento simétrico, não tem necessidade de fazer somatório de momento em um ponto ou outro para encontrar reação. Se vocês fizerem, por exemplo, vou encontrar o RA, vou fazer o somatório de momento nesse ponto B. Vocês vão encontrar o RA 62,5, que é o valor dele. Vou fazer o somatório de momento em A para encontrar RB. Vou encontrar esse mesmo valor, 62,5. Só que quando o carregamento for simétrico, para facilitar, vocês fazem o quê? Simplesmente fazem essa anotaçãozinha aqui, que o carregamento é simétrico, tá? Para dar entendimento que vocês entenderam, visualizaram esse tipo de carregamento na viga, e faz que as duas reações são iguais, reação A e B são iguais, soma tudo que tem de carregamento na viga, aqui 40 mais 40 mais a carga distribuída vezes o vão, né, a carga total, e divide por 2, porque são 2 apoios, e o valor dá 62,5. Tá? Então, nesse caso aqui, vocês iniciam o cortante, né? O cortante não, o cortante, João, sim. Sim. Essa tua divisão aqui dos dois apoios, é esses dois apoios no ponto A e no ponto B, certo? Isso, estou dividindo por 2, que é o apoio A e o apoio B, exato. Tá. Beleza. Tranquilo. Então, aí, iniciando o diagrama de esforço cortante, vocês iniciam aqui pelo ponto A, né? Aqui eu não fiz o detalhamento, né, do cortante antes, cortante depois, não fiz o detalhamento, só o gráfico. Mas então vocês iniciam aqui com o valor da reação no ponto A, que é esse valor aqui positivo, né? Então sobe aqui 62,5 e vai até a carga concentrada, nesse trecho aqui AC, não tem carga nenhuma. Então vai uma linha paralela, né, até o ponto C. Quando chega no ponto C, do ponto C para o ponto D, vai uma linha inclinada, porque eu tenho uma carga distribuída. Só que aqui no ponto C, antes de iniciar a linha inclinada, eu tenho uma carga concentrada de 40. Então, primeiro eu desço do 62,5, eu desço 40, né, menos 40, e vai para 22,5, e segue inclinado até o ponto D. E qual o valor que chega no ponto D? É o mais 22,5 que eu tenho em C, menos a carga distribuída vezes o vão de 1,8. Então, se vocês fizerem aí mais 22,5 menos, porque a carga distribuída está para baixo, né? Então, menos 25 vezes 1,8, vocês vão chegar nesse valor aqui, de 22,5. Tá? Então, lembrando, né, linha reta inclinada para o cortante, porque é distribuída. Aí aqui no ponto D, desce mais 40, menos 40, né? Vai para 62,5. De D para B também segue constante, e quando eu chego em B, a minha reação é 62,5, levo o meu cortante para 0. Né? Então, sempre terminando em 0. Agora, olhem só, como eu falei para vocês,